Bom, hoje a gente vai gravar por quarta vez quase o episódio que eu fiz com a Patrícia sexta-feira. Que não deu certo, várias coisas deram errado e aí eu tava tentando fazer a edição fim de semana e eu percebi que eu tinha apagado. Então a gente vai gravar novamente e eu espero que dê certo dessa vez. Eu já fiz meu pedido, estamos aqui na mesma cafeteria, só que num lugar diferente. Não tem previsão para chover hoje, espero que não chova. E bom, é isso. Já fiz meu pedido, tô esperando aqui chegar. Ah. Oi. Deixa eu colocar aqui. Obrigada. Obrigada. Eu já fiz meu pedido, agora tô esperando o pedido da Patrícia. Já vai chegar daqui a pouco. Bom, esse daqui é um macarrão de chocolate e de pistache. Pedi essa porque eu já tomei café, então só pra comer alguma coisinha. E é claro que tem que ter café, né? Minhas mãos estão congelando literalmente, mas é isso. Agora eu tô esperando a Patrícia chegar pra gente começar a gravação. Da vez passada ela tava um pouco nervosa, acabou esquecendo várias partes, mas eu acho que hoje vai dar certo. Oi, senhora. Gente, ela veio toda roqueira hoje. Toda motoqueira. Toda motoqueira, na verdade. Chegou de moto e o estilo, né? Bem diferente. Tu fez o pedido pra menina? Não. Daqui. Mas eu já vou pedir. Tá. Olha que bonitinho. Bom, obrigada por vir de novo. Né? Né? Pela o quê? Quarta vez de gravação. Quarta vez de gravação, quase isso, porque a gente gravou uma, duas, cortou duas, três vezes, aí depois eu apaguei e foi uma grande coisa, mas eu acredito que hoje vai dar certo. Mas eu acredito que hoje vai dar certo. Hoje vai dar certo. Tá, então, novamente te apresenta para as pessoas. Fala um pouquinho de ti, da tua vida, da tua história. E hoje eu nem apresentei um tema. O que a gente vai conversar hoje é sobre desenvolvimento pessoal baseado nos princípios bíblicos. Então, o que a Bíblia ensina sobre como que a gente ser uma melhor pessoa em relacionamentos, no trabalho, como pessoa, em que a gente deve focar. Então, esses são os pontos que a Patrícia vai trazer. Hoje ela vai se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais dela. Então, meu nome é Patrícia, tenho 27 anos, sou catarinense, então se vocês verem que eu puxo um pouco o R, é por conta disso. E eu me desenvolvi já há 5 anos que eu estou nessa caminhada cristã. Mas antes era uma pessoa assim, nada legal, vamos dizer assim. Era uma pessoa assim, muito tímida, insegura, porém muito grossa, estúpida. Não parece hoje em dia, né? Porque Jesus foi moldando. Mas eu não via sentido na vida, sabe? Tudo que eu fazia parecia que ficava um vão dentro de mim. Em 2018 foi que eu nasci de novo, que eu me batizei. Foi, olha só a coincidência, 18 de novembro de 2018. A gente tava falando, né, do número 8, né, que é um dos meus números, entre aspas, da sorte. Então foi 18 do 11 de 2018, me batizei, e desde lá vim nessa caminhada cristã, porém com muitos altos e baixos. Tem uma frase que diz que a gente não cresce no topo da montanha, mas sim no fundo do poço. Eu fui levada muitas vezes pelo fundo do poço. E isso me trouxe muitos ensinamentos, sabe? E hoje é isso que eu ensino para as outras pessoas. Entendi. A moça. Gente, bem saudável nesse horário. Obrigada. Obrigada. Tá, então 2018 foi aquele momento que você decidiu começar a se desenvolver. Então, levando para o tema do podcast, dessa série de vídeos, né? Foi no momento que você foi lá e fez. Foi lá e fez. Eu decidi. Você decidiu Uhum. começar a se desenvolver.
teve um ponto específico, assim, que te levou a tomar essa decisão? Porque, tipo assim, ninguém acorda hoje de manhã, hoje eu vou me transformar, hoje eu vou me desenvolver, hoje eu vou entregar minha vida para Deus. Ninguém acorda de manhã assim. A dor. Até a gente estava comentando lá em casa um dia, né, que tem duas maneiras de ir para Cristo, por amor e pela dor. A maioria das pessoas, elas vão pela dor. E eu fui uma dessas pessoas. Porque eu tentava me encontrar em tudo, em todos, inclusive entrei em vários relacionamentos para tentar me preencher de alguma maneira, mas eu nunca conseguia. Eu sempre tinha um vazio muito grande dentro de mim. Tive depressão, sabe aquela fraqueza que você não quer fazer nada da vida? Só dormir? Era mais ou menos isso. Eu acordava para almoçar e voltava a dormir. Isso que eu trabalhava. Mas eu trabalhava como autônoma, né? Mas, assim, tinha vezes que eu não saía para trabalhar. Porque eu não queria ver ninguém. E eu não sabia da onde que vinha essa tristeza. E aí na faculdade, conheci uma amiga que me apresentou Jesus e foi me falando desse Jesus. E teve uma hora que eu comecei a orar, a buscar, e eu comecei a sentir uma paz tão grande, um alívio tão grande, que eu nunca tinha experimentado disso na minha vida. Então eu falei, é essa paz que excede todo o entendimento que eu quero para mim. E desde lá comecei a buscar e, graças a Deus, não parei mais. Graças a Deus. Qual a diferença, assim, para ti? Eu não sei se antes de você tomar essa decisão, tipo, você teve um período onde você estava tentando se desenvolver como pessoa, sem saber a parte bíblica. Então, eu queria saber, assim, qual a diferença para ti entre o desenvolvimento pessoal comum, que a gente vê as pessoas comentando, falando, todo mundo pregando, e o desenvolvimento pessoal baseado na Bíblia. Eu acredito que o desenvolvimento pessoal, ele foca mais no fazer. Você ter uma rotina, você produzir, você fazer o exercício físico, você fazer leitura, se desenvolver. Foca muito mais no fazer e foca muito mais em si próprio. O desenvolvimento pessoal com base bíblica, ele foca mais no ser. Então, você ser uma pessoa melhor, você ser alguém parecido com Cristo para servir outras pessoas lá na frente, sabe? Então, o fazer e o ser, eles têm muita diferença. Nossa, muito bom. Ai, eu tava pensando que tinha alguém ali. Não, É tua mente que foi. muito bom. Olha, essa resposta foi boa. Eu falei, o inimigo, assim, acertou. Na verdade, o inimigo acertou que não deu certo da outra vez. Gente, essa resposta foi boa. Não é? O desenvolvimento pessoal é só fazer, fazer, fazer. Eu, por exemplo, acompanho pessoas que falam sobre o desenvolvimento pessoal e eu gosto. Só que aí as pessoas focam tanto naquilo e logo se perdem. Não, e é muito bom que você tenha trazido esse ponto, a diferença entre fazer e ser. Porque tem pessoas que têm a disciplina suficiente para ser. Não, para fazer. Tem as pessoas que têm a disciplina, a capacidade de fazer. Então, elas conseguem acordar cedo, elas conseguem treinar, elas se comprometem com elas mesmas e elas têm essa capacidade. Mas, tipo assim, às vezes se você for se perguntar o que está impulsionando aquela pessoa a fazer aquilo, às vezes pode ser que a pessoa é psicopata e ela quer se achar melhor do que todo mundo. Exatamente. Às vezes a pessoa é muito egocêntrica e, tipo, só pensa nela e ela faz porque ela só pensa nela. Às vezes ela faz porque ela quer mostrar alguma coisa para alguém ou se sentir superior a alguém e aí ela faz. Mas quando a pessoa trabalha o ser, aí as intenções pelas quais ela faz todas aquelas coisas é diferente. Chego a me arrepiar. Porque se a gente for analisar o desenvolvimento pessoal, como ele foca mais no em si, as pessoas se fecham muito. Não sei se tu já ouviu falar, com certeza, aquele método modo caverna. Sim. Tem muita gente que faz. Só que eu tava analisando. Eu fazer, inclusive. É? Eu tentei, não deu. Também. Muito tempo, mas não deu. Mas se a gente for analisar, ele foca em quê? Isolamento e produção. Ele foca no fazer. Só que a Bíblia fala o quê? Que é importante a comunhão, é importante servir. E aí a gente só foca no fazer, fazer. Chega uma hora que, inconscientemente, a pessoa fala, não preciso mais de ninguém. Eu sou boa o suficiente. E aí ela preenche o vazio dela com o ego. Sim. Não é? Na verdade, eu falei que eu não consegui fazer. Mas eu fiz isso durante muito tempo, quando eu não sabia que existia o modo caverna. Por quê?
Porque desde criança eu fui acostumada com que eu não precisava de ninguém. Uhum. Que eu conseguia, Eu também. Que eu conseguia dar conta de tudo sozinha. Então minha mãe, ela sempre falava assim, gente, por que tu precisa de pessoas? Por que tu precisa de amigas? Por que tu precisa das coisas, entendeu? E aí eu cresci, aí quando eu me mudei pra cá, eu achava que não precisava de ninguém. Minha vida era eu, trabalho, casa. Eu trabalho, casa. E, tipo assim, eu me foquei em crescer sem precisar de ninguém. Até que chegou uma pessoa que, tipo assim, quebrou todas essas crenças comigo. Mas e daí, você tava preenchida? Eu não estava preenchida, mas isso alimentava muito meu ego. De falar assim, tipo, eu consigo dar conta, gente. Tipo assim, eu realmente consigo. Só que tu se sobrecarrega, assim, né? E aí, com os princípios bíblicos, você entrega. E você é. Você não, sabe, não é algo vão, sabe? E aí eu também acho assim, se a gente for ver, as pessoas desse modo caverna, elas propagam muito isso, a solitude, porque não sei o quê, porque eu sou bom, porque eu não falo com X pessoa, porque eu sou melhor que ela. Eu era essa pessoa. E aí você olha assim, gente, não te leva a lugar nenhum, porque como a gente falou esses dias, o propósito da vida tá em ser e servir. Esse é a diferencial. Eu pregava, tipo, eu me senti. Inclusive ontem eu estava lembrando, não sei porque eu estava lembrando disso, mas quando eu tava, trabalhava numa empresa, uma vez os meus chefes falaram, era sexta, e aí eles falaram assim, o que você vai fazer amanhã? Porque assim, sexta, à tarde, era tranquilo, se as pessoas queriam ir trabalhar, elas conseguiam, se elas não queriam, elas não iam. Eu não tinha nada para fazer da vida, não tinha filho, não tenho filhos, não tenho família aqui, não, tipo nada, então eu falei, eu vou trabalhar. Aí eu fui trabalhar. Depois que a gente terminou de trabalhar, essas coisas, eles falaram assim, por que você veio hoje? Eu falei, o que eu vou fazer em casa? Aí eles, bagunçado, né? E aí, o que tu vai fazer amanhã? Ele queria me convidar pra almoçar, jantar, não lembro. Aí eu falei, não, amanhã eu não posso. Por quê? Porque eu tenho. Eu vou sair. Eu vou sair. Aí eles falaram, mas por que tu vai sair se tu não namora? Eu falei, mas eu vou sair comigo mesmo. Aí eles ficaram assim, como assim, gente? Mas eu fazia muito isso, tipo assim, eu me arrumava, ia pra um restaurante bonito, ia lá, comia e voltava pra casa. Não que seja ruim, né? Mas você se fechar e ficar sempre sozinha, alimenta. Eu me achava completa por causa disso. Mas eu era assim também, um ponto da vida. Até depois que eu virei crente, também eu demorei para tratar isso dentro de mim. Porque como eu venho de um histórico, tipo, da adolescência, de uma pessoa assim, que sofria muito bullying, e as pessoas ao redor falavam que não era boa, que não era capaz. Eu fui me fechando. Aí fui estudando, fui buscando conhecimento, trabalhando. Aí o quê? Inflou o ego. Aí não preciso de ninguém. Agora eu consigo dar conta. Pede se eu não me frustrei. É óbvio que eu me frustrei. Aí, a partir dali, eu falei, pois é, sozinha eu não consigo. E de verdade, sozinha a gente não consegue. Quando a gente olha lá na frente, a gente vê que também não vale a pena, né? Continuar sozinha. Tá, bora experimentar essas coisinhas aqui, que eu quero experimentar. Ai, eu comi uma vez, era seco. Tomara que isso seja bom. Esse daqui parece bom. É de pistache, esse daqui é de chocolate. Eu vou pegar um pedaço do bolo primeiro. Eu queria muito brownie. Não tinha brownie. Aí eu falei, me vê esse bolo com a camada de brownie. É gostoso. É bom. Ó, experimentei a ganache de chocolate 70% e a camadinha de brownie. Bom. Tem aqui no meio. Nozes. É um creme de nozes e alguma outra coisa que eu não me lembro. Esse é mais macio. Eles são bem lindos, bem fofinhos. Esse daqui tem bastante chocolate. Não vai ter esse. Não, mas quer que eu peço? Gente, Tem certeza? chocolate nesse horário de manhã. Esse aqui também é chocolate. É. Então. Não, por isso eu falei, tem bastante sabor de chocolate. Experimenta. Bem concentrado. Esse aqui? Ele é de quê? É de chocolate, mas eu não cheguei a ser tão puro.
né? É bom. É bem concentrado mesmo. Um dia meio amargo. Tá, aí a gente está comentando sobre ser e fazer. Nessa parte do fazer, né, tem treinar, acordar cedo, se planejar, ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física, tem todos esses fazeres, né, todos esses pontos. Baseado nos princípios da Bíblia, o que você acredita que seriam os primeiros passos, assim, para a pessoa começar a se desenvolver como um ser, espiritualmente? Primeira coisa, é um dos versículos que eu mais gosto também. Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E quando você busca o reino dos céus, você também vê que todas as áreas da tua vida são importantes. Então, primeira coisa para mim é o espiritual. Porque se o espiritual ele tá fraco, o teu físico vai estar fraco, o teu mental vai estar fraco, sabe? Então, primeira coisa de tudo é buscai o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça, tá? Aí você vai crescer no espiritual. Você vai ter o quê? Mais força, mais vontade, mais ânimo. Porque afinal, você vai servir as outras pessoas. Sim. E para servir, você tem que fazer o quê? Tem que ficar forte, né? Tem que ficar sadio. Então, por exemplo, o cuidado com o corpo. O que a Bíblia fala? Que nós somos templo. Sim. Uma pessoa forte, um espírito forte, não habita em um templo fajuto, um templo fraco. Então, você tem que também buscar o teu condicionamento físico, melhorar o teu corpo. Por exemplo, cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Como é que tu vai querer ajudar o irmãozinho lá e fazer a obra e tal, e trabalhar? Sim, né? Tem um pastor que ele fala assim, quando você estiver doente, tipo, de doenças do estômago ou coisas que sejam causadas porque você bebe muita Coca-Cola, porque você come pão, porque você come muita comida assim, que não é saudável. Eu lembrei de uma coisa agora. agora. Não venha pra cá pra orar, porque eu vou orar por você. Não, pensa só. Ontem, não foi ontem, foi domingo. Foi domingo, pós-culto. Aí tá, fomos no culto. Aí um casal de amigos falou, bora comer hambúrguer? Tá bom. Aí você pede o quê? Um hambúrguer com assim, batata frita com um monte de queijo, um monte de bacon, assim, ó, gorduroso. Aí você, eu não sei vocês, mas a gente tem o costume de orar pelo alimento. Senhor, abençoa esse alimento que não me faça mal, em nome de Jesus. Só que você tá comendo uma monstruosidade gordurosa. Então, a gente foca nessas partes, né? Então, corpo, o espiritual e o mental também, né? Em todas as áreas, na verdade, a gente precisa se desenvolver. Um livro que eu gosto muito, que assim, toda pessoa obrigatoriamente teria que ler, era Provérbios. Nossa, Provérbios trata de todos os aspectos da tua vida. O trabalho, mental, espiritual, financeiro, físico também. É assim, Provérbios, inclusive, ele tem 31 capítulos. Os meses normalmente tem 31 dias. Cria vergonha na cara e vai ler um por dia. Se tiver 30 dias, você lê 2. Exatamente. Assim, quem realmente pegar o capítulo e não ler como um livro, tá? Ler como se fosse um manual da tua vida ali escrito. E medita sobre cada um dos versículos, tu vai ver que tu vai crescer muito. E tipo, como ele trata todos os aspectos da vida como um todo, se você começar a aplicar cada princípio que tem, gente... Tu se torna um ET. Esse aí o ver, tipo assim... E o desenvolvimento pessoal, Provérbios. Isso. Porque tu vai desenvolver tudo. Tudo. Aí, uma coisa que eu gosto muito de Provérbios, mulher, né? Uhum. Mulher tem aquela questão assim, de se irar fácil, de se levar pelas emoções. Aí Provérbios tem muita ensinação nem existe essa palavra, ensinamento. Acho que existe, mas eu... Ensinamento, tem muito ensinamento sobre isso, né? E ensinação, eu acho que é quando as pessoas fazem uma apresentação, eles são... Encenação. Okay. Mas enfim, lá em Provérbios, se você é uma mulher que se ira muito fácil, lá diz que é muito melhor morar numa casa assim, com goteira, do que com uma mulher briguenta. É muito melhor um prato só de salada do que um banquete enorme, do que conviver com uma mulher briguenta, uma pessoa chata. Aí você vê, meu Deus, eu sou chata. Né? Enfim,
Aí na questão financeira também, gente, tem muita dica para tudo. Sobre preguiça. Isso aí era um pecado que eu tinha muito, sabia? Aí lá fala da formiga, né? Que a formiga, ela trabalha uma época ali do ano, depois ela tá de boa. Por quê? Porque ela trabalha para aquilo. Ai, tem ensinamento para tudo em Provérbios. Se fosse decretar uma lei, assim, de um livro que todo mundo tem que ler, leia Provérbios. Essa vai ser a última pergunta, gente. Lá eu deixo essa pro final. Não, mas depois tem outro. Tá. Então, assim, uma recomendação desse vídeo serve pra todo mundo, sabe? Pra quem é crente, pra quem não é. É um livro de vida mesmo. Ele vai ajudar as pessoas a se desenvolverem mesmo como pessoas. Porque ele vai trabalhar todas as áreas da vida. E se você for ver os experts aí que falam sobre desenvolvimento pessoal, finanças, trabalho, enfim. Mas o pessoal tira tudo da Bíblia. Tira tudo da Bíblia. Vai ver sobre relação de finanças, sobre multiplicar o dinheiro. Parábola dos talentos. Verdade. Não é? Tá tudo na Bíblia. Nesses processos todos, tipo, as coisas do dia a dia, da vida que a gente faz, todas as coisas que a gente faz, como tu acha que a gente consegue reconhecer a vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus para cada coisa que a gente faz? Porque assim, se não for 100% a vontade de Deus, existe a possibilidade de que não vai dar muito certo no final. Então, uma coisa que eu acho interessante, assim, muitas pessoas se perguntam, porque as pessoas que não são crentes, as pessoas que não acreditam, tem pessoas até que não acreditam em Deus, mas elas são bem-sucedidas, elas são assim, porque elas, tipo, elas têm um papel, elas não estão aqui por acaso, então elas têm um papel aqui na Terra e Deus sabia que esse tipo de pessoas iam existir, e por causa que elas têm princípios, é tipo assim, A mais B, não, vou falar melhor, 1 mais 1 é 2. Então se a pessoa fizer 1 mais 1, vai dar o resultado final, que é 2. Mesmo que a pessoa não for crente, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, mesmo assim. Mas a gente, como crente, a gente sempre tem o respaldo, a gente sempre quer ter o respaldo de Deus em todas as coisas que a gente faz, em todas as coisas que a gente for iniciar. Mas assim, como que tu acha que a gente consegue reconhecer a vontade de Deus para cada uma dessas iniciativas que a gente tem no dia a dia, no geral? Primeira coisa, você tem que buscar conhecer a vontade de Deus. Isso. Né? Como que a gente conhece a vontade de Deus? Então, através da Bíblia, através de oração, você tem que orar. Porque como que você vai conhecer a vontade de Deus para sua vida se você não conhece Deus? Não criar vergonha na cara, vamos conhecer Deus mais a fundo, por favor? E isso eu falo para mim também, porque quando a gente fica no raso, a gente nunca vai conhecer o que Deus quer pra gente. E eu por muito tempo permaneci no raso. E quando a gente decide mergulhar em conhecer em Deus, aí a gente conhece a vontade dele para nós. Tá. Partindo desse ponto, você consegue realmente saber que aquilo é de Deus quando você sente um completo alívio, um preenchimento, quando você sente paz. Quando eu estava trabalhando com venda de cosmético e tal, eu já tinha conhecido Jesus, já tinha me batizado já. E eu fazia aquilo, só que eu sentia não era isso para minha vida, sabe? Por mais que eu gostasse, por mais que dava certo, mas não era aquilo para minha vida. Depois fui para o marketing. Ok, deu certo até um ponto, mas não era aquilo para minha vida, sabe por quê? Porque eu comecei a deixar Deus de lado para focar naquilo. Esse é o ponto, por isso que muitas coisas não dão certo na vida do crente, porque ele começa a focar naquela coisa, eu quero tanto que essa coisa dê certo, e aí você começa a focar naquilo. Aí, o que acontece? O reino dos céus, que seria, né, para buscar primeiramente, você vai deixando de lado. Depois eu oro, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. E aí, o que acontece? Deus fecha a porta, igualzinho aconteceu comigo, porque quando a gente foca, coloca no lugar de Deus algo que não é Ele, aí não tem, né? Aí ele fecha as portas. Mas enfim, para conhecer a vontade de Deus primeiro, conheça Ele e dê o tempo para Ele te responder. Como assim, Patrícia? Ele vai descer no céu com a voz estrondosa e vai me falar? Sai do seu trabalho e fique milionário porque eu vou te sustentar? Não, não é assim que acontece. Então, dê o tempo. Vai lá orar, vai fazer o teu devocional. Fica em silêncio também, sabe? Fala, Senhor, fala comigo, fala meu coração, o que eu tô fazendo, eu tô no caminho certo? E aí você vai sentir no teu coração que você tá certa, que você tá errado, aonde a rota que você deve ir. Eu, por muito tempo, quando eu tava no marketing, eu sentia que não era aquilo. Mas eu falei, Senhor, me direciona e me faz sentir no coração o que é a tua vontade. E outra coisa, a gente sabe o que é a vontade de Deus quando ela é constante no nosso coração.
Porque quando é algo da gente, a gente tem oscilações, né? Tá animada, aí daqui a pouco já enfraquece. Quando é de Deus, você sente latente no teu coração. Você fala, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, e não sai do teu coração. Por mais que você, às vezes, não queira pensar naquilo, sempre tá no teu coração. E aí você sabe que é Deus, que é o Espírito Santo. Porque tem vozes, né? Tem as vozes da nossa cabeça e tem a voz do Espírito Santo, porque ele é o nosso ajudador. E é uma voz constante. Normalmente é a primeira voz que a gente ouve, sabia? Normalmente, quando a gente vai fazer algo novo, por exemplo. Fabi, faz isso, vai dar certo. Logo depois fala, não vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Normalmente a segunda voz que tu ouve da tua cabeça é tu mesmo. É o inimigo colocando ali algo ruim na tua vida. Mas basicamente é, busque a Deus, se silencie para escutá-lo, porque não adianta você só falar e não escutar. Sinta paz, sinta alívio, e essa voz latente dentro de você, normalmente não é você, é Deus. Então, se ele está pedindo que você mude a rota, se você não está confortável aonde você está, com o que você está fazendo, mude a rota para o que você sente mais forte no teu coração, porque normalmente é a voz certa. Sim. E acho que também isso tem um pouco a ver com intuição, né? Com a pessoa sentir. É porque assim, quando a gente se silencia, a gente silencia as vozes da nossa cabeça, e a gente começa, tipo, prestar mais atenção o que tá ardendo dentro da gente, o que tá te movendo. Geralmente é aquela coisa que a gente tem medo de fazer. Tem medo. E a gente tem medo de fazer porque é uma coisa que é nova, porque é uma coisa que pode dar certo, pode não dar certo, mais medo. Mas aí, geralmente, nesse medo que está o resultado bom, entendeu? Quando a gente consegue passar. Tem uma amiga que ela tinha uma frase na bio dela, era o sucesso que você... O sucesso não. Era alguma coisa, mas a ponte chamada medo. Tipo, depois que você passa essa ponte, do outro lado você consegue o que você queria, sabe? O que é certo para você. Então, acho que também tem muito a ver com essa parte de intuição. Tanto da intuição, né? Da gente conhecer pra gente estar certo. Porque pra gente querer a vontade de Deus em alguma coisa, a gente tem que querer de verdade aquilo. Porque você vai pedir pra ele alguma coisa e, tipo assim, tu não vai pedir aleatoriamente. Geralmente a gente pede uma coisa que a gente realmente quer. Mas pra tu chegar nessa conclusão de que você realmente quer aquilo, você tem que ter tua intuição bem ativada para você reconhecer, não, é isso, é esse caminho que eu quero. Então agora eu vou pedir para Deus para ver se é a vontade dele. Mas a gente tem que chegar nesse ponto final. É esse balanço, né, entre a intuição e saber ouvir a voz de Deus. E tem muita gente que busca a vontade de Deus ou busca o próprio desejo e nunca consegue, sabe por quê? Porque a Bíblia fala, buscai, mas não recebeis, porque não sabe pedir. Isso. Então, se você pede algo somente para bem próprio, minha filha, Deus não vai te dar. As pessoas lá fora, normalmente, elas buscam para bem próprio. Ok, muitas vezes elas conseguem, porque elas não têm essa fé que a gente tem. Porque quem é cristão, se diz cristão, tem que realmente buscar a vontade de Deus primeiro. Quem tá lá fora, quem tá lá no mundo, é ela. E é por isso que quem não é crente 100% e também não tá no mundo 100%, quase nunca se dá bem. Não, se a pessoa tá no muro, ela não tá em Deus. Porque assim, não tem Deus pra te respaldar e não tem o mundo pra te... E tipo assim, tu também não tá 100% no mundo, que tu tá focado no... É o crente Raimundo, um pé no mundo, um pé na igreja, outro no mundo. Isso. Mas é muito engraçado, porque tipo assim, a pessoa não tem fé suficiente e também não tem a coragem e a garra que tem as pessoas que não são crentes, por exemplo. Tem muitos empresários que não são. E a gente admira a capacidade que eles têm de trabalhar, de fazer as coisas e tal. Eles vão e fazem. Quem está no mundo assim, mais ou menos, não tem essa capacidade de fazer acontecer, mas também não tem a fé suficiente para falar, Deus, tô aqui. O que faço? Entendeu? E tem uma historinha que nunca sai da minha cabeça sobre o muro. Que é uma historinha assim, tinha uma pessoa ali que ficava pensando, né, será que eu vou para Deus, será que eu não vou? E aí ela ficava em cima do muro. E aí Deus estava, filho, vem cá, vem comigo, eu te espero, minha mão tá estendida, vem aqui comigo.
E aí alguém perguntou pro diabo que estava do outro lado, por que você não chama ele também? Porque ele já tá aqui do meu lado. Porque se ele tá em cima do muro, ele não tá em Deus. Gente, eu chego a me arrepiar porque isso é muito verdade. Se a pessoa tá se você tá em cima do muro, Deus te pede para fazer alguma coisa e você não faz, minha filha, você tá do lado contrário. Isso é forte, porque quantas vezes a gente fica em cima do muro, né? Passou bem rápido, hein? Isso que eu não travei. Glória a Deus. Passou bem rápido. Tá, então já chegando para a parte final. Primeiro, a primeira pergunta que eu queria te fazer assim, qual é o teu versículo favorito? Romanos 12:2. Ai, sempre vai ser esse, eu acredito que sempre vai ser. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente. E essa mente não é pela nossa, tá? Pela renovação da mente de Cristo, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E tem a ver com o que você estava falando agora há pouco da vontade de Deus e a gente ficar tipo em sintonia com ele, esse negócio da mente e a vontade de Deus. Tá, a outra pergunta é: qual é o melhor conselho que você já recebeu? Da outra vez, quando a gente gravou, eu falei antes feito do que perfeito, né? Porém, eu lembrei de outros dois. Um é bíblico, o outro não. O bíblico eu já falei antes, que é buscar primeiro o reino dos céus, né, o reino de Deus e a sua justiça, e o resto das coisas serão acrescentadas. Sim. O resto não, todas as coisas serão acrescentadas. E a outra é não subestime o poder do pouco. Gosto muito dessa frase, porque às vezes a gente fala, eu não vou fazer isso porque é pouco. Só que o pouco em pouco te leva ao muito. Ah, você fala assim, eu não tenho 10 minutos para orar, para ajoelhar e orar. Ora na tua cabeça. Ora 2 minutos que seja. O acumulativo dessas ações vão te levar muito. Quer ler um livro? Ah, eu vou ler 10 páginas por dia. Às vezes você não lê nenhuma. Né? Então é o pouquinho que te leva ao muito. E esse do pouco, poder do pouco que você falou, tem tipo, agora a gente tá vendo um negócio que tá acontecendo lá em Rio Grande do Sul, né? Uma menina, ela fez no Instagram dela, ela tem uns 30 mil seguidores. Aí ela falou assim, gente, aqui nos meus stories, diariamente, eu tenho umas 2.000 pessoas. Se cada um de vocês doar 10 reais, não são 2.000 reais? 2.000 reais não dá pra comprar várias cestas básicas e a gente pra mandar para essas pessoas. Eu fiquei assim, faz muito sentido. Às vezes a gente não faz porque, gente, que diferença vai fazer na vida da pessoa? 10 reais, 5 reais. Não vai fazer. Mas o cumulativo daquilo é o que importa, entendeu? Então eu acredito que muitas pessoas conseguiram fazer doações, como que eu falo? Significativas por causa desse poder do pouco. Porque cada um foi um pouco e acumulou um monte de coisa. Sabe o que eu lembrei? A Bíblia fala sobre o pouco. Sim. Aquela mulher que era para ofertar, né? Sim. Ela só tinha uma única moedinha. Sim. Era pouco, mas para ela era tudo que ela tinha. Já outro cara, que eu não lembro quem é, deu muito. Só que assim, ele tinha muito mais. Ele deu então ele deu o que sobrava. Deus não aceitou, ele preferiu aceitar a moedinha da mulher, porque era que tem a ver também com a intenção, o coração. A intenção. Então às vezes você faz o pouco, mas com uma intenção boa, e você faz um pouco cada dia, daqui a pouco você acumulou um monte. Tá, qual o pior conselho que tu já recebeu? Lembrei de uma coisa agora. Nada é errado se te faz feliz. Como as pessoas falam isso, né? Como tem coisa errada que faz a gente feliz, pelo amor de Deus. Vamos pegar uma traição? Vamos fundo agora. Tô brava agora. Vamos fundo. Ai, traição. Quando você tá lá no rala e rola lá. Ai, meu Deus. Ai, tô muito feliz. E depois, não te bate uma culpa? Gente, se não bate uma culpa, vai te converter. Mas olha só, essa expressão é uma das mais tontas que já criaram. Nada errado se te faz feliz. Claro que é errado. Claro que é errado. Tem tanta coisa errada que te faz feliz momentaneamente. Vai numa balada, enche a cara. E a maioria das coisas que tem essa felicidade imediata, geralmente são erradas. Tipo, comer esse bolo aqui, a gente fica feliz quando come esse bolo, entendeu? Mas tu sabe que vai acabar. Quantas calorias deve ter ali? Umas
500 mais calorias. Então, tipo, você tem que treinar 2 dias pesado, ou pelo menos um dia, fazer cardio e fazer um treino pesado pra queimar. Então, mas tu tá feliz aqui, tu Eu come, tô feliz, eu tô entendeu? feliz. E geralmente essas coisas que te oferecem essa gratificação imediata, geralmente são todas erradas. Exatamente. E a longo prazo, nem às vezes a longo, a médio prazo, às vezes até a curto prazo, te destrói. Vale para alimentação, vale para amizades, relacionamento. Gente, relacionamento. Quantos relacionamentos eu me sentia momentaneamente feliz, mas depois eu olhava para trás e eu falava assim, nossa, mas o que essa pessoa agrega na minha vida? Era momentaneamente, quando eu tava com a pessoa. Quando eu tava longe com a pessoa, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Né? Então esse é um dos piores conselhos, eu acho, que eu já ouvi. Faz totalmente sentido. Acho que nunca tinha escutado esse conselho, mas eu já tinha pensado nessa parte da gratificação imediata, uma coisa que não agrega, não te ajuda, não te desenvolve como pessoa e geralmente, a maioria das vezes, te coloca para baixo, se a gente for pensar. Falei aqui agora o exemplo de doce. Se a gente for pensar, você falou de traição. Uma pessoa, um homem trai a mulher com outra mulher. Quando ele tá lá, ele tá feliz, mas depois, entendeu? Então tem todos esses momentos que a pessoa se deixa levar pelo impulso e vai te afundar. Vai, que nem na traição, é a culpa, é o remorso, é o casamento muitas vezes que vai à ruína. Tipo assim, no momento que tu trai, tu acabou com tudo, entendeu? Exatamente. Tu pode ter lá 50 anos de casado, no momento que trai, acabou. E tu acabou, sabe com o quê? Com a tua dignidade. Não recupera. Não recupera. Isso. Não recupera mais nunca. Então são pontos assim que faz sentido. Faz muito sentido. Outra coisa é siga o seu coração. Gente, Quantas vezes eu segui meu coração e assim, não deu muito certo. Isso, eu também, tipo, porque eu escutava muitas pessoas sempre, mas assim, a Bíblia fala muitas, Jesus acho que falou isso. Que o coração é enganoso também. Mais do que todas as coisas. Então, tipo assim, escutar o coração é difícil, né? Porque tu nunca sabe, geralmente é inclinado para as coisas ruins, ou coisas que não vão. A Bíblia fala isso, que o coração se inclina às coisas ruins. Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal acabo cometendo. Porque o mal tá no nosso coração, é enraizado. Quando o pecado entrou no mundo, entrou o mal. Bom, então, é isso. A gente deu uns 45 minutos, mais ou menos. Glória a Deus. Foi bom. E aí, como tu se sentiu hoje? Bem mais leve. Eu já ia falar, tá bem mais leve. Bem mais leve. Olha, da outra vez, eu acho que a música, a gente estava muito pertinho da caixa de som. Por isso eu preferi consumiu minha cabeça. É, porque a gente tava conversando, do nada colocava uma musiquinha assim, bem no fundo, assim. Isso que parece que tu entra na musiquinha, porque o negócio tava quase do lado da gente. E eu gosto muito do silêncio. Cada vez mais eu tô entrando mais, eu tô gostando desse ócio, desse silêncio. A gente tá escutando aqui a fonte d'água. Ela gosta do silêncio, ela não liga o Wi-Fi até meio-dia. Então, tipo, você manda uma mensagem pra ela às 7 horas da manhã, aí ela lê a mensagem meio-dia, sempre, entendeu? Se eu tava morrendo. Ai. É um hábito assim não muito bom. Não, mas é bom. É um hábito bom. Não ligar, porque tem um monte de notificações e coisas assim, e tipo, tava te trabalhando. Eu gosto de tipo acordar, vou fazer meu devocional. Se eu já abro, já vejo mensagem, vejo vídeo, foto, enfim, eu fico com aquilo na cabeça. Eu gosto de ter a mente limpa para daí absorver uma leitura. Eu também. Eu também, só que depois, tipo, 8 horas eu já ligo o Wi-Fi. Entendeu? E eu tenho o modo avião sempre desligado também. Ah, se alguém tá ligando ali, emergência, que pena. Oh, meu Deus. Então tá, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Acho que deu certo dessa vez. E bom, aqui até 2 semanas eu vou editar e subir. Obrigada de novo. De nada. Pronto, terminamos.